Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse último evento da Semana da Saúde Emocional. Meu nome é Ivan Tramontina, eu sou gerente do Departamento de Serviços Familiares da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook da Autossuficiência. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, façam, vão até lá, curtem, compartilhem, sigam-nos e divulguem esse evento para todos os seus amigos, seus familiares, para quem você quiser. Nosso objetivo nesse evento é ajudar para que todas as pessoas possam descobrir maneiras como podem estar melhor emocionalmente. Hoje, nosso encontro é um encontro especial. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito relacionado ao bem-estar familiar, mais especificamente sobre o bem-estar conjugal. Nós temos aqui alguns convidados, que é o casal Alexandre, o Bruno e a Patrícia Alexandre. Eles são missionários de serviço dos serviços familiares e eu gostaria que eles pudessem... Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Ivan, muito obrigado por esse convite, né? Nós ficamos muito felizes, né, de poder estar aqui essa noite e poder compartilhar um pouquinho sobre coisas do coração, falar um pouquinho sobre o próprio tema, né, do fortalecimento do casamento com os casais. Então, para nós é uma honra muito grande. Muito obrigado, viu, Ivan, pelo convite. Também gostaria de agradecer pelo convite e por esse momento que vamos poder compartilhar, como o Elder disse. Legal, muito bom. E eu não posso deixar também de reconhecer e de apresentar, comigo aqui veio hoje a minha Patrícia, né? Tem a Patrícia Alexandre, a Patrícia Tramontina, e ela é minha esposa, e eu digo isso porque que eu fico tão feliz, né? Além de estarmos juntos, é outro momento de estarmos juntos, grande parte das designações que a gente acaba tendo, né, no trabalho, eu estou sozinho. Então é muito bom estar com minha esposa aqui hoje. Muito obrigado, Patrícia, por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Nada. Tá bom. Tá sendo muito bom estar aqui também com você. Que bom, muito bom. Então, pessoal, só uma coisa que eu gostaria de lembrar a todos, que é muito importante que vocês, no chat, coloquem suas perguntas, façam suas observações, fiquem à vontade para participar lá. Então, o assunto de hoje serão ambos uma só carne, mas e as diferenças? Então, o objetivo, então, é sermos um, mas somos diferentes. Então, a gente quer trazer esse debate aqui, né? Primeiro pelo tema, como é que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Como é que a gente pode, um casal, vindo de criações diferentes, duas pessoas distantes, diferentes, com criações, com ensinamento, com cultura, tradição, como é que conseguem ser um? O que vocês acham? Ivan, essa, né, e para quem está nos assistindo também, essa é a pergunta de R$1 milhão, vamos dizer assim, né? Que seria muito perfeito se tivesse uma resposta, né? Bom, o que nós podemos aprender, na verdade, o que eu penso é o seguinte, Ivan, pedagogicamente falando, isso existe e é público e notório, né? Porque viemos de culturas diferentes. Muitas vezes, quem está nos assistindo até são de estados diferentes, cidades diferentes, países diferentes, mas que resolveram, de alguma forma, se unir e se casarem, né? E aí é onde essas diferenças começam a aparecer. O que nós costumamos falar, a experiência que nós temos mas nós não podemos esquecer que nós temos a nossa inteligência. Somos pessoas diferentes, né? Mas nós temos uma inteligência, são dois seres dotados de inteligência. O que nós precisamos fazer é utilizar essa inteligência para que possam se resolver os conflitos dentro do casamento. Então, isso é um ponto muito importante. Acrescentando, né? Eu também acredito que essas diferenças nós devemos tomar cuidado para não se tornar defeitos, porque essas diferenças dentro do casamento acontecem que ao longo da convivência elas vão se tornando defeitos e aí sim ocasionam os conflitos diários. Então, isso é óbvio, nenhum ser humano é idêntico ao outro. Vai acontecer. Ainda bem, né? Ainda bem. E isso gera o quê? O amadurecimento do casal.
como casal, como pessoa. Então, a gente tem que ver essas diferenças como algo positivo dentro do nosso relacionamento, porque é um momento da gente crescer e aprender com o outro. Uhum. Como é que a gente pode lidar? Vou perguntar para minha Patrícia agora. Como é que você lida, Patrícia? Nós somos diferentes, mas tem muita coisa que a gente é igual. Diferentes. Como é que a gente pode lidar, aprender a conviver com essas diferenças? Então, estava pensando enquanto eles estavam falando, não existe uma receita de bolo, né? Nada é certinho ali, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas bem importantes tem que ter muita comunicação, não tem como. E é lógico, a comunicação tem que ser uma comunicação tranquila, não pode ser na hora que você está com os ânimos alterados. Tem que ser... Os dois têm que estar dispostos a ouvir, né? Porque se você está ouvindo o outro e você já está assim, eu vou me defender, aí a conversa não flui. Não vai. Então você tem que ter uma comunicação e sempre aquela, né? Eu entendo, né, que você tá chateado, mas isso me machucou. Eu não gostaria que você fizesse isso. Então, assim, tem sempre que ter uma boa comunicação, né? E às vezes a gente esquece que por ser da mesma casa, a gente não trata igual você trata fora, né? Porque quando você vai conversar com alguém que não seja da sua família, do seu ambiente familiar, você tem todo um cuidado. Então, assim, se você vai conversar com o seu cônjuge, você tem que ter todo o cuidado para expressar o que você está sentindo, para expressar o que você não gostou, para poder pedir para que a pessoa mude, né? Eu acho que a gente é muito adaptável também. Então, assim, mesmo que a gente tenha culturas diferentes, jeitos diferentes, a gente pode chegar num meio termo, né? Muito legal. Então, assim, acho que dá para adaptar. E uma das coisas vocês falando também que veio à minha mente foi a questão de querer que a outra pessoa seja igual a gente, né? Então tem coisas que a gente tem que respeitar, que a pessoa é diferente, mas tem coisas que a gente pode chegar e falar. E eu acho que o casal que deve até falar, olha, você tá cobrando demais, ou então tem coisas que eu acho que eu preciso ter esse espaço, eu preciso fazer, porque é perigoso um dos dois querer que o outro seja exatamente como ele espera que a pessoa seja. E nós temos que respeitar a individualidade do outro, né? Sim. Mas também não é questão... Eu acho que é difícil encontrar o equilíbrio, o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar, até o momento certo de falar, né? Essa questão da comunicação, a gente deve se comunicar e dizer, olha, o que você fez, eu fiquei chateado. Mas você chateia com muita coisa. Então, essa conversa tem até o momento certo, porque... A gente já aprende que se você vai falar no momento que não é certo, às vezes ao invés de ajudar, pode até atrapalhar, né? Ou piorar, né? Ou piorar. Exato. Você sabe, Ivan, que esse é um dos pontos que... Bom, nós temos o curso do Fortalecer o Casamento, né? Que nós ministramos, né? E tentamos, de alguma forma, ajudar os casais. E isso que a Patrícia falou também é um ponto super importante, porque muitas vezes quem está nos assistindo nessa noite pode pensar, olha, mas... Eu falo, né? Ok, a comunicação é muito importante, mas será que você está se comunicando de modo eficaz? Da maneira certa, da né? maneira correta? Porque muitas vezes você, olha, já cansei de falar, mas será que é a maneira correta, né? Então, a experiência que nós temos nesses anos, né, como missionários dos serviços familiares da igreja, é que muitas vezes nós vemos casais colecionarem fracassos nos relacionamentos justamente porque querem que a outra pessoa mude. Está focado na mudança do outro, quando si mesmo não muda. Até tem uma frase que é muito dita no mundo, que seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Comece por você. Então, muitas vezes é isso, né? Eu estou preocupado em resolver a pessoa, quando, na verdade, a minha preocupação teria que ser em eu estar preocupado em resolver aquele desafio. Não resolver a pessoa, mas resolver o desafio. E é perigoso transferir para a pessoa o defeito, né? Ela é sempre assim, ela só fala... As pessoas têm um jeito, sim, mas se a gente começar a colocar na pessoa o problema... Aí o relacionamento fica muito difícil. Exato, é o olhar de lupa que a gente fala, né? Então, assim, os defeitos que até então, antes do casamento, não apareciam, né? Durante o casamento,
esses defeitos, né, como a Patrícia ressaltou no início, de repente um dos casais, ou o marido ou a esposa, começa a olhar o outro, os defeitos com lupa, né? Então aquilo que era bem pequeno antes do casamento Começa a aumentar. aumenta muito a ponto que você só enxerga defeitos, né? As qualidades que antes então eram ressaltadas vão ficando de lado e os defeitos vão se agigantando dentro do relacionamento. Então, isso é um ponto de atenção para que nós não podemos agir dessa forma, né? E sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando? Que a gente sempre espera que o outro mude, né? Mas existe uma coisa muito importante que algumas vezes que a gente pôde dar um curso de fortalecer o casamento, eu acho muito importante, que eu sempre falei, é sobre o orgulho. Então, assim, sabe essa frase que às vezes as pessoas usam? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Síndrome da Gabriela. Então, assim, não é bem assim, né? Poxa, para você ter um bom relacionamento, você pode ver que talvez algumas coisas você pode mudar. Só que para você mudar, você tem que não ter orgulho, né? Então, você tem que diminuir talvez o orgulho, porque o orgulho todo mundo tem. Mas, assim, diminuir um pouquinho o seu orgulho e falar assim, não, espera aí, né? Vale a pena eu, né, ser diferente. Não quer dizer que você tem que mudar totalmente a sua personalidade por causa do cônjuge. Não é isso. Mas, às vezes, algumas coisas que a gente tem, ou que a gente faz, que talvez não seja tão legal, a gente pode, né, mudar, se aperfeiçoar. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla. Toda vez que a gente fala sobre casamento, sobre o orgulho. E eu acho que, às vezes, muitos casamentos acabam, às vezes não é por causa da falta de amor, às vezes é por causa do orgulho. Tem muito orgulho dentro daquele relacionamento. É verdade. Pegando um gancho também com a Patrícia, eu acho também a questão do egoísmo, né? Então, o orgulho, ele corrói, e o egoísmo também, porque éramos indivíduos únicos dentro de um ambiente ali. E aí eu junto tudo, eu levo a minha bagagem dentro do casamento. E aí, se eu não consigo pensar no bem-estar do meu cônjuge e só fico pensando, continuo pensando somente no meu bem-estar, eu acabo o quê? Comprometendo todo o meu relacionamento, porque eu tenho que estar preocupado com o bem-estar do outro. Uma vez que eu estou preocupado com o bem-estar do outro, do meu cônjuge, do meu marido ou da minha esposa, o que acontece? Eu procuro fazer tudo de melhor para ele ou para ela. Então, nós precisamos tomar cuidado com a questão do egoísmo, porque pode ser que a gente não sinta assim, nossa, eu não sou egoísta, mas ali tem nuances ainda da minha individualidade quando eu era solteiro. Então, eu preciso... Então, hoje, eu tenho um dinheiro para comprar um sapato que eu quero, mas para nossa família, para minha esposa, o que é prioridade naquele momento? Então, eu preciso ter a comunicação. A gente volta lá à importância da comunicação. Porque eu não sou mais um. Não sou dois, né? Não somos dois indivíduos. Nós somos um agora. Então, eu preciso, a todo momento, me lembrar, me recordar. E recordar disso. E a gente vê, infelizmente, muitos casais que passam por esse exemplo que você disse. Eu e a Patrícia, a gente já acompanhou alguns, em que o marido vai lá e compra um monte de coisa, às vezes até jogos, né? Não estamos dizendo aqui que é contra o homem... Equipa o carro, compra coisas de som, né? Não que seja errado, não mas que seja errado, mas vamos depende do supor, momento. Tirou esse dinheiro para isso, mas a esposa falou assim, poxa, eu preciso de um dinheiro para uma coisa ou para as crianças e tal. Não tem. Então também tá errado, entendeu? Comprasse alguma coisa mais barata e dividisse com as duas necessidades, entendeu? Sim. Mas isso vem com o que a Patrícia falou, né? Da gente tirar o nosso egoísmo, pensar em mim. Eu quero, mas agora eu não penso sozinho. Eu tenho que pensar e tenho que ver a minha esposa, ou se tem filhos, qual é a necessidade da minha família, Sim. né? E às vezes deixar para depois, adiar. Pode ser um pouco chato isso, mas se a gente vai fazer tudo o que a gente quer, estamos olhando para nós só, né? Uhum. E aí E não é difícil a esposa ficar chateada, Sim. os filhos ficarem chateados. Não dizendo aqui o homem quando faz isso, mas pode ser o contrário Pode também, ser. né? E aí, vale a pena? É isso que é a pergunta, né? Uma coisa é, eu quero, mas eu posso. Eu acho que essa reflexão é diária dentro de uma decisão. Porque, será que é um desejo meu? Eu quero equipar o meu carro, um exemplo. Vou usar os exemplos que vocês deram. Mas, ao mesmo tempo, o que isso vai gerar? Vou deixar minha esposa talvez chateada. Será que é o mesmo desejo que ela quer? Será que para ela isso é tão importante quanto é para mim? Então, essa reflexão, eu preciso pensar no coletivo dentro do casamento. Eu não tenho mais como pensar
individualmente. E olha só que interessante, né? Você falou sobre pensar no outro. E existe uma linha muito tênue, né, na questão do equilíbrio. Por quê? Por que que eu vou falar isso? Também é importante pensar em você. Uhum. Por que que é importante? Porque se você está infeliz, você faz o outro infeliz. Sim. Então, olha como esse equilíbrio é tão, né, difícil de achar. Então, o que que acontece? As esposas, né? Porque tem muitos que trabalham fora, mas algumas ficam dentro de casa. Então, às vezes, ela pode estar, talvez, reclamando muito com o marido de alguma coisa, mas porque ela está infeliz. Então, talvez ela precise fazer algumas coisas para ela. E assim, o que vai fazer ela feliz? Talvez se ela se cuidar mais, se ela puder... Se ela vai estudar, vai se estudar, ela faz ou se ela exercício. se ela gosta de academia, puder falar, não, eu quero cuidar mais do meu corpo, eu quero ir para uma academia, ou eu quero fazer algum curso que eu goste, entendeu? Então, assim, isso vai fazer bem para ela, aí ela vai estar mais feliz e ela vai estar melhor com o marido. Uhum. Mas olha como é difícil. Então, a gente falou que o marido quis colocar o som no carro e esqueceu da família, né? Mas agora eu tô falando que a esposa também precisa fazer algumas coisas para ela para se sentir bem. Então, esse equilíbrio é uma coisa difícil. E só consegue isso com a comunicação. Sim. É. Então, e menos orgulho, porque aí você fala assim, olha, bem, eu sei que você gosta de carro, mas será que se você fizer uma coisa assim, talvez mais simples agora, e aí eu poder fazer uma coisa que eu goste, para me sentir bem, aí lá na frente você faz talvez uma coisa mais cara pro seu carro, porque é uma coisa que você gosta, que te faz bem, e que vai te deixar feliz, né? Mas também tem tem as crianças, tem a parte básica da casa, que toda casa tem muitas contas. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Não só a gente fazer pelo outro, Sim. porque às vezes a gente vê, né, que alguns casais, a esposa faz, ou o marido faz e o outro não faz tanto. Sim. E, ao mesmo tempo, pensar no coletivo, pensar na casa, no marido. Então, assim, a comunicação voltou de novo, né? E é interessante que vocês, não sei se vocês vão falar, que a comunicação no curso tem 2 aulas, né? Sim, Alguma coisa sim. assim. Pra você ver como ela é importante, né? Exato. O que nós percebemos é interessante porque nós temos uma vasta experiência, né, nossa, dos desafios que nós passamos, né? Principalmente lá no começo, né, do nosso relacionamento, mas também dos casais que nós lidamos no dia a dia. Então, assim, nós pensamos por muitos anos, né, que o maior desafio dos casais, dos relacionamentos, fosse a questão financeira. A gente sabe que isso pesa bastante para os casais, mas não tanto quanto a comunicação ou a falta da comunicação, né, ou a comunicação ineficaz, né? Então, eu tenho certeza absoluta, como a Patrícia colocou, que se você conversar, você consegue chegar no denominador comum. Né? Você consegue... Você não pode rebater, né? Você tem que, peraí, eu Exato. vou ouvir, vou não ter meu orgulho, vou ficar quietinho, vou ouvir para ver se realmente ouvir, né? Não Exato. só tá escutando aquilo Ouvir ali. para compreender. Exatamente. Tem uma frase que... eu tô cheio das frases essa noite aqui, né? Tem uma frase que a gente usa bastante no curso, né, do Fortalecer o Casamento, que é: você não deve casar para ser feliz. Você deve se casar para fazer o outro feliz, né? Então, automaticamente, isso vai refletir em você. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se os casais, quem está assistindo essa noite, se você realmente quiser, mas tem que querer muito, eu tenho certeza absoluta que vocês vão se compreender. Eu tenho certeza absoluta. É uma fase, muitas vezes, que os casais estão passando, mas com muita vontade, nós sabemos que é super possível de superar os desafios dentro do relacionamento. Mas tem que querer. Os dois precisam querer, né? É verdade. E uma coisa que você está falando, Bruno, isso exige um investimento de tempo, de desejo, anular minha vontade para poder continuar Às vezes com o até casamento. dinheiro. Porque você pode fazer uma terapia de casal. Se você pode achar que é precisar. necessário, se o Pode casal precisar. achar que é necessário, faça uma terapia de casal. Agora, sim, vale a pena? Por que a pergunta? Hoje, tá muito fácil um casal se divorciar.
Se entram os dois no fórum, eles podem sair no mesmo dia divorciados. Antigamente tinha um desquite, tinha que ficar lá 2 ou 3 anos desquitados, para depois o juiz ver se realmente é aquilo que eles querem, e depois tinha o divórcio, também demorava um tempo. Então hoje as pessoas entram, podem se divorciar, e eles podem começar um relacionamento do zero, onde não tem os vícios e tudo mais. É um novo relacionamento. Vale a pena investir no relacionamento que já está? Ou esse caminho mais fácil é para a pessoa ser feliz? Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? As pessoas acham, né, que separando vai resolver o problema. Não. Na verdade, eu vou estar transferindo, porque eu não posso esquecer que os nossos desafios, né, eu vou chamar como defeitos, porque todo mundo tem defeito, não existe, Ninguém né? é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, esses defeitos eu vou carregar na minha mochila para o próximo relacionamento. O que vai fazer a diferença no próximo relacionamento? É como eu vou lidar com esses defeitos, com esses que vão se tornar novos desafios. Pode ser que nesse novo relacionamento eu consiga lidar melhor do que no anterior, porém, não vai ser perfeito como eu imagino. Então, como o Bruno disse, às vezes a gente tá preocupado em melhorar as pessoas, sendo que, na verdade, a gente tem que focar nos desafios. Porque a gente tem que sempre se recordar, esse amor que eu senti naquele momento, ele não deixou de existir, eu não estava enganada. Mas, na verdade, ele foi sendo desgastado porque a gente sabe o sentimento que a gente teve lá, o que foi confirmado, então a gente tem que manter porque desafios vão existir. A gente sempre usa uma comparação, né? É como se a gente estivesse num barco mesmo. Então, vão ter dias tranquilos, que a maré vai estar tranquila, vai ter. Sol bonito. Sol bonito, mas vão ter tempestades? Como vão ter? E eu preciso estar ali, ó, à frente, guiando o meu barco. E durante a tempestade, o pessoal, a tripulação, o pessoal que está comandando, eles sabem que tem que fazer alguma coisa diferente. Justamente. Não adianta eles tomarem a mesma atitude do dia tranquilo, né? Justamente. Então, acho que o casamento também, a gente precisa saber o que fazer. Por exemplo, quando um outro está um pouco mais irritado, está passando por uma época de prova na faculdade ou na escola, ou quando o marido ou a esposa no trabalho estão passando por um momento em que não está sendo muito legal. O outro tem que pensar assim, bem, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Talvez fazer um agrado nesse dia, mais, né, do que o normal, porque o normal é pra gente fazer agrados, mas facilitar pro outro, né, e não ficar dificultando, porque às vezes a pessoa chega nervosa e a gente reage, né, àquilo. Só que se a gente for racional, a gente pensa assim, por que ela tá nervosa? Bem, talvez está chegando porque deve ter tido uma prova, ou que aconteceu alguma coisa hoje, e às vezes a pessoa não quer falar. Então, ao invés de reagir, se a gente tomar uma atitude da tempestade, a gente vai conseguir fazer com que o barco continue. Caso contrário, esse barco pode virar. Pode. Só finalizando o raciocínio, dentro de uma tempestade, o que a gente nunca deve fazer? É pular do barco, certo? É verdade. Porque o risco da gente morrer é muito maior, né? Então, a mesma coisa do casamento. Não vai ser pulando ou saindo do casamento que a gente vai resolver todos os nossos problemas, porque virão outros, né? Virão outras tempestades. Então, a gente precisa saber lidar. Na verdade, a gente precisa aprender a remar, precisa aprender a como velejar, né, de maneira mais tranquila em todas as situações, assim, trazendo para a comparação. E é lógico, né, que a gente aqui está falando, e é bom que todo mundo saiba, que a gente entende que existem situações no casamento de traição, de violência. Então, nós não estamos dizendo aqui que em todas as situações, né? São casos mais sérios, né? Que se justifica até o casal não tá junto, um não consegue perdoar o outro. Mas também a gente sabe que existem situações onde teve perdão e tudo mais, né? Mas então cada casal deve avaliar, porque muitas vezes também eles transformam coisas pequenas numa tempestade muito grande e saem logo do barco. É para isso que a gente está alertando, né? E sabe que, continuando o que ela falou, que vamos supor, quando tá na tempestade, você não pode pular do barco, senão você vai morrer, né? E esses dias eu vi uma frase de um pastor que ele dizia assim, você se separa, né? E você quer casar de novo?
Aí ele falou assim, mas eu não tô entendendo, porque se você for atropelado, você não quer ser atropelado de novo, né? Mas por quê? Porque a pessoa que se separou, ela vai casar de novo, por quê? Porque, o problema não era eu, o problema era a outra pessoa. Então eu vou casar de novo, porque no outro casamento, a outra pessoa é diferente da Ana antiga, e aí vai dar certo, mas nem sempre é assim, né? Sim. Então eu achei muito legal que você falou assim, né? Você vai pular do barco. Não adianta, você vai morrer. É lógico, né? Então, às vezes, a gente não usa essa lógica. Então, às vezes, sempre acha que o problema está na outra pessoa. E às vezes não é. Às vezes está na gente mesmo. É muito mais fácil ver o problema do outro do que na gente, né? E sabe, Ivan, que o que é interessante, estou pensando ainda lá nessa pergunta sua, né? Que você fez no início. E assim, nós vivemos muito numa época, né, de muitas facilidades e cada vez isso tem se refinado cada vez mais, né? Por exemplo, quem está nessa noite assistindo a live, tenho certeza absoluta que está no conforto da sua casa, né? Isso antes era inimaginável, né? Nós teríamos que sair, ir para algum lugar, né? Enfim, eu cheio de frases e conselhos, né? Mas se eu pudesse falar alguma coisa para quem está nos assistindo essa noite e que está passando por esses desafios no relacionamento, a resposta está dentro de você. Se você acredita que vale a pena, lute pelo seu relacionamento. Lute pelo seu relacionamento. Essa é um dos conselhos que eu poderia dar, né? Cada um sabe aquilo que passa dentro do seu lar, né, com a sua família. Mas eu tenho certeza absoluta que se você se recordar, quem está nos ouvindo, nos assistindo, se recordar os momentos de maiores alegrias do nosso relacionamento, se eu lançar uma pergunta aqui agora, eu tenho certeza absoluta que não é quando você comprou a sua casa, não é quando você comprou o seu carro. Se eu fizer essa pergunta, fala para mim um momento assim de superação, de alegria que você teve no seu relacionamento. Tenho certeza absoluta que você vai se recordar de uma viagem que você fez, de um encontro que você teve. Então são momentos, né? Então assim, eu já tive momentos felizes no meu relacionamento. Infelizmente, talvez tenha chegado a esse ponto um pouco mais crítico agora. Mas se juntos superarmos esses desafios que nós estamos passando agora, vai ser mais uma história de superação que eu vou ter para contar para aqueles que um dia eu vou poder ajudar, né? Então, assim, lute, vale a pena, lute pelo seu relacionamento. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir superar esses desafios. Juntos, vai ser mais um desafio que vocês vão superar. Vai dar trabalho, mas dá certo. Exatamente. Mas possível. É aquilo, Ivan, os dois têm que querer. Os dois. Os dois precisam querer. Muitas vezes, né, Patrícia, a gente se vê falando isso, né? Mais uma vez, da experiência que nós temos lidando com os casais, muitas vezes em casa, eu comento com ela, falo, poxa vida, parece que nós estamos querendo mais do que aquele casal. É verdade. Né? Essa é a impressão, né, Patrícia, que dá. A gente quer tanto que dê certo, porque quem está de fora consegue ver que muitas vezes são coisas pequenas e é possível fazer esses ajustes finos, né? E aí eu falo, poxa, parece que a gente quer mais do que o próprio casal, né? Então, assim, queremos, mas o casal que está passando pelo desafio precisa querer mais do que muitas vezes um líder religioso ou muitas vezes daqueles que estão... Porque depende deles mesmo, né? Exatamente, Ivan, exatamente. Você pode trazer o melhor terapeuta, o melhor líder para falar, se o casal não quiser. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é assim, né? E nós não estamos imunes aos problemas, acontecem conosco, só que o que a gente quer, e alguns que estão ouvindo a gente talvez estejam nessa situação de pensar, não vale mais a pena, e a gente vai trazer aqui agora um debate sobre não chegar nesse ponto. O que a gente pode preventivamente fazer, não importa quanto tempo, nós temos 25 anos de casado, vocês têm 15, né? Mas o que a gente pode fazer, algumas coisas que a gente pode fazer para não chegar nesse estágio onde os dois não se reconhecem mais. Eu acho que é uma das coisas que, enquanto ele estava falando, eu estava pensando nisso, mas quando você entrou nesse assunto, primeiro é o namoro. Então vamos supor, se durante o seu namoro você tem algumas coisas que você não suporta, não case. Porque não quer dizer, não, depois que casar ele vai mudar. Não, isso não existe. Entendeu? Então, se tem alguma coisa que você fala assim, não, eu não suporto isso naquela pessoa,
Não, mas é difícil demais. Não, quando casar, melhora. Não, não melhora. Então, assim, um ponto muito importante. Então, assim... E no namoro as pessoas já se mostram melhores, né? Sim. A não ser que a pessoa esconda tudo e só mostre depois. Aí, então, realmente é melhor separar, né? E acontece muito, Porque, viu, assim, Patrícia? Acontece muito, viu? Então, mas aí é perigoso, porque Acontece você tem muito. que... Então, vamos supor, você está se conhecendo, namoro é para se conhecer. Perfeito. Né? Então, tem para se conhecer. Então, se você tá lá, você sabe, pô, nossa, aquilo me irrita profundamente e tal. Eu sei, né, quais são as coisas que eu não suportaria no casamento. Entendeu? Então, assim, quando eu namorei com o Ivan, eu sei que ele não tem isso. Né? Então, eu casei com ele porque ele não tinha esses defeitos que para mim eram insuportáveis. Então, assim, você tem que casar com alguém que você realmente possa caminhar junto. E não tipo assim, ele tem aquele negócio que eu não suporto, mas quando casar, vai melhorar. Não vai. Já tá fazendo errado. Você Já tá fazendo sabe, errado. Patrícia, complementando, eu lembro de uma aula das moças que tinha que fazer uma lista, né, de como você gostaria, né, as habilidades, né, o que você procuraria na pessoa que te levaria, né, ao templo, a casar, né. E aí, isso é muito importante, a gente ter isso muito bem trabalhado dentro de nós. Então, como a Patrícia falou, nós precisamos saber, olha, eu procuro num rapaz esses quesitos. Para mim, ele tem que ser honesto. Então, para mim, a honestidade tem um peso maior, que pode ser que para outra moça não tenha o mesmo peso. Então, para mim, honestidade é importante. Eu preciso eu quero que ele seja trabalhador, eu quero que ele seja espiritual. Então, assim, não dá para eu não procuro uma pessoa espiritual. Aí depois, lá quando eu caso, eu quero que ele faça. Meu marido não é tão espiritual, porque para mim isso não era importante. Pra igreja, né? Só que aí eu quero que ele faça reunião familiar toda segunda-feira. E aí eu vou brigar. O que vai acontecer? Ele não vai fazer. Não vai, porque ele já não fazia, porque né? ele já não fazia. Então eu preciso ter isso muito bem resolvido. Por quê? Porque no namoro a gente só mostra o lado bonito. o lado bom. Então, quando eu vou encontrar com o meu namorado ou minha namorada, eu tô lá perfumado, alinhado, né? E o que acontece quando eu passo pro casamento? Eu esqueço alguns detalhes. Então, da mesma forma que o amor, ele é construído por detalhes, ele também morre pela perca dos detalhes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque esse alimento, ele tem que ser contínuo. Então, uma das dicas, talvez, ou de conselhos, né, é que a gente precisa nutrir o nosso relacionamento com detalhes. Então, às vezes, é fazer um prato que o marido não está esperando naquele dia. Às vezes, é surpreender a esposa com uma florzinha ali da árvore que eu peguei e trouxe para ela, né? Então, eu não preciso usar coisas, gastar dinheiro, fazer uma caminhada. Olha, vamos fazer uma caminhada hoje? Hoje eu queria conversar. Então, são coisas tão pequenas e que às vezes a gente está pensando numa coisa tão mirabolante e são detalhes. Você sabe, Patrícia, que eu vou pegar agora um costume aí do Bruno. Tem uma frase que eu gosto muito de um manual antigo, que era do Como Construir um Casamento Celestial, alguma coisa assim. E lá tem os 10 mandamentos do marido e 10 mandamentos da esposa. E um deles fala assim: conserve o amor do seu cônjuge da mesma forma que o conquistou. Então, é essa questão, né? Se no namoro eu era romântico, se eu trazia flor, depois que eu casei, preciso continuar. Escrevia bilhetinho. E uma coisa também interessante é saber do que o cônjuge gosta. Então, se uma pessoa gosta de algo, a gente vai fazer aquilo. Você falou da florzinha, com a Patrícia não funciona muito bem, mas é uma questão que cada um... Eu sabia que ele ia falar. Eu sabia, eu tava aqui. Ele falou, não vai falar. Não, ele vai. Cada um... Então conta, pode contar. Ela gosta de flor. Não, pode contar. E aí, o que eu fiz? Eu voltei do trabalho, eu voltei andando, são 8 quilômetros, e no caminho eu roubava uma florzinha de um lugar, de outro, falei, ela vai gostar. Quando eu cheguei e dei pra ela, ela olhou assim com desprezo para aquilo, eu falei... Como é que pode? Calma que eu vou explicar, né? vou me defender. Eu passei pelos lugares, eu tirei flor de onde não devia, né? E trouxe aqui, ela olhou para esse jeito, aí ela vai explicar por que ela não gosta. Sabe por que eu não gostei? Porque ele é muito mão de vaca. Então eu falei assim, mas peraí, ele em vez de comprar a flor porque ele é mão de vaca, ele pegou na rua e me trouxe. Não gostei. Não, então se para você é difícil, então vamos supor, tem que ser difícil. Então se para ele é difícil gastar, então eu preferia que ele fosse lá gastar. Não que não vale a pena, vale a pena receber uma flor, nem que seja roubada do jardim, mas vamos supor, para ele,
Eu falei assim, mas você não nem comprou uma flor, você roubou do Nem se fosse um jardim botão dos comprado, outros. um botão comprado Então, Valeria eu mais nervosa, do eu que já fiquei aqueles outros que nervosa. eu Não, de flor. botão comprado valeria, Patrícia? Valeria, Valeria. lógico que pra ele é difícil, entendeu? Então, Porque assim, ela vamos sabe que supor, eu tô fazendo um sacrifício, deixando alguma coisa meio de lado pra fazer pra mim. agradar. Que nem, eu não gosto de cozinhar. Então, assim, e eu sei que se eu fizer alguma coisa Mas cozinha muito bem. pra alguma comida pra ele, então ele sabe que eu, né, tô fazendo, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu tô fazendo pra ele, entendeu? Sim, Uma coisa legal também é a questão da noite do casal, sim. que é uma das ações preventivas que vai ajudar o casal a estar sempre unido. O que vocês podem falar ou dar de conselho sobre a noite do casal para os casais que estão assistindo aqui? Eu vou falar o que não fazer, tá? Vocês falem o que é pra fazer. Eu vou falar o que não é pra fazer. Tá É bom. interessante, né, Ivan? Enquanto vocês estavam falando, estava aqui pensando, né? Imagina nós que escolhemos ter uma sociedade para a vida e também somos sócios no que nós fazemos profissionalmente, né? Então, assim, é impossível não ter conflitos, né? Então, muitas vezes quem está nos assistindo agora fala, mas eles não têm conflito, muito pelo contrário, né? Imagina, decidimos nos casar e ainda profissionalmente somos sócios, né? Então, muitas vezes, lógico E não que é fácil, né? não é fácil, são conflitos, lógico que são conflitos muitas vezes que é para o bem do negócio, mas muitas vezes ela quer um direcionamento, eu quero um outro direcionamento, mas é aquilo. Com a inteligência que nós temos, nós conseguimos resolver. A noite do casal é algo que nós defendemos assim, de unhas e dentes, né? Desde quando nós recebemos o convite para poder ser um casal missionário. Nós sabemos que isso é altamente saudável, salutar para o casal, porque imagina que a semana inteira nós recebemos um turbilhão de desafios, né? Então, eu tenho desafios profissionais, eu tenho desafios muitas vezes acadêmicos, né, que eu estou passando, muitas vezes se um dos casais ou os dois estudam, desafios com os filhos, boletos para poder pagar. Então, assim, eu só falo ou eu só vivo de problemas, né? E isso, eu não posso deixar que isso permeie o meu casamento. E a válvula de escape, né, para o respiro é a noite. Quando nós falamos noite do casal, e eu sempre estou ressaltando isso, não é que você vai sair de noite e voltar só no outro dia. Muitas vezes é as horas do casal. É um momento que você tira, né? Pode ser, por exemplo, num final de semana, 2 horas ali naquela noite, né? Quem tem filhos pode deixar com algum conhecido, com a sogra, né? Enfim, alguém para cuidar. Sai junto esse casal, mas não para falar de problemas. Sai junto para dar risada. Pode ser uma sentada no banco da praça, pode ser uma volta de carro, não quer se expor, né? Enfim, mas para falar de coisas bonitas, muitas vezes para admirar coisas que até antes não eram vistas, né? Mas deixem os problemas um pouco de lado, fale sobre vocês, né? Sobre as coisas positivas que aconteceram durante a semana. Então isso é a noite do casal que a gente fala, ou muitas vezes as horas do casal, que é aquela que é muitas vezes o momento que nós não temos. Às vezes um chega, o outro está saindo. Nem as refeições fazemos mais juntos, que é altamente importante para poder fortalecer a nossa família, né? Então a noite do casal é algo que nós defendemos e é algo que, lógico que não é um botão que você aperta, não é uma chave que você vira, é algo que tem que, com a prática, vai se tornar um hábito, né? Mais uma vez eu falo, o casal precisa querer, né? Ah, isso aí eu não consigo. Consegue, se você deixar um pouquinho o celular de lado, deixar um pouco a TV de lado, você consegue se dedicar, né? Afinal de contas, o que é a coisa mais importante da sua vida? É a pessoa que você escolheu para passar, para dividir todos os seus problemas e suas alegrias, né? Aqui está a pessoa mais importante da minha vida. Se eu não der atenção para o que eu escolhi, a coisa mais importante da minha vida,
Né? O que vai ser, então, né, desse A relacionamento? rotina pode destruir isso. A rotina Pode. é massacrante. A rotina é massacrante. Nós precisamos de uma válvula de escape. E pra gente é importante definir o dia. Porque senão a gente fica assim, vamos ver se a gente consegue fazer essa semana. E vai ficar- E aí fica, outras coisas tomam conta e você não consegue. E a Então, rotina assim, é cruel. é cruel. É cruel. E Ela sempre não vai dar espaço. E sempre vai surgir imprevistos. Então, assim, ó, aconteça o que acontecer, esse dia é nosso. Então, eu preciso. Então, que nem do Bruno e eu, é de sábado. Então, sábado à noite, sexta à noite é das crianças e sábado à noite é nosso. E vindo para cá, né? Mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento, né, por vocês, né, Ivan, Patrícia, terem nos convidado. Vocês não sabem quanto foi maravilhoso sair lá de Bauru e vir aqui fazer essa gravação. Nós dois, dentro do carro, conversando. São praticamente 4 horas de viagem. Olha isso, que maravilha que foi. A gente chegou aqui mega animado para poder participar, fazer o nosso melhor para vocês. Vocês veem, coisa simples. Simples. Mais uma frase, né, Ivan? Eu tô cheio das frases essa noite. Né? A beleza das coisas está na simplicidade. É verdade. Não tem coelho aqui da cartola. Gostaria muito que, né, chegasse e as diferenças. Não, eu não consigo tirar um coelho da cartola e resolver os desafios das pessoas. Mas eu provo para vocês, nós somos uma prova disso, né? Foram 4 horas de viagem, né? Que nós conversando, olhando, vendo paisagem, falando de coisas que habitualmente nós não falaríamos, né? Foi maravilhoso para poder estar aqui. Uma coisa muito legal, antes da Patrícia falar sobre coisas que a gente não deve fazer, a gente pode sonhar, né? Porque muitas vezes a gente vai lá na noite do casal e às vezes começa a falar de um filho, ou falar da preocupação financeira. Isso é proibido, isso não pode. Então, falem os dois, sonhem, viajem, falem sobre viagens que vocês querem fazer. Mesmo que demore acontecer, mesmo que demore, Exato. porque se vocês falam agora, às vezes plantam uma sementinha, plantam um plano, começam a fazer, começam a guardar um dinheirinho para poder realizar isso. E também a noite do casal não precisa ser assim, a gente quer se marcar essa periodicidade, uma vez por semana, é o recomendado. Talvez não dê toda semana para você sair para jantar fora, porque às vezes na condição financeira pode estar apertada, mas pode sair os dois para tomar um sorvete, para conversar um com o outro, para ir numa praça, como você falou. É o estar juntos, né? É o estar juntos. Mas com certeza, uma das coisas que a gente sabe é que a esposa espera, a expectativa da esposa, e os maridos que estão ouvindo isso têm que prestar muita atenção. Ela espera que ele dê atenção a isso. Que ele planeje, que ele se organize para que isso possa acontecer. Exatamente. Porque a assim, esposa pode organizar. E outra coisa, mas Patrícia, ela tá esperando que o marido vá atrás disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando tem algum evento que ele, vamos supor, para jogar o futebol na quarta ou na quinta-feira dele, ele se planeja, ele organiza, ele reserva o horário, ele não, aquilo é chega sagrado do trabalho fiel. na hora para ir no futebol, entendeu? Ele coloca a roupa certa para ir jogar. Agora, quando é para ir do casal, não posso, tô cansado, estamos sem dinheiro, dor de cabeça. Aí fica, lógico, uma vez ou outra pode acontecer, mas quando não, aí a esposa vai ficar muito chateada. Fala você, Patrícia, as coisas que não pode fazer. Interessante, ele falou como é importante, né? Então, assim, você falou de deixar com algumas pessoas. Então, pode acontecer, às vezes, você está num estado diferente, né? Os seus filhos, você até quer pedir para as moças ficarem, mas às vezes você não está com o dinheiro de pagar as moças para ficarem com as crianças. Às vezes são 3 crianças, né? Muito pequenininhas. Então, assim, tudo bem, pode acontecer isso. Então, o que o casal pode fazer? Ele pode colocar as crianças para dormir, e eles fazem uma refeição mais legalzinha, eles dois lá, põem um filme para assistir os dois. Sim. Mas as crianças estão lá deitadinhas dormindo. Então aquele tempo vai ser só deles. Entendeu? Excelente. Então você vê que é um planejamento. Então a gente sabe que a realidade de cada um é diferente. Eu tô com as meninas grandes. Eu não tenho necessidade de deixar com alguém. Você já tem que deixar as crianças com alguém. E às vezes tem alguma família que tem criança muito pequena que não consegue, que fica às vezes com 3, 4 filhos. Então assim, mas planejando. Então fala assim, não, mas eu acordei cedo. Não, você aguenta, né? Faz uma coisinha diferente, não precisa ser uma janta, mas uma coisinha diferente, vão comer ali, vão assistir um filme. E hoje é tão fácil, tantos filmes que tem, a gente consegue assistir na televisão, tantos aplicativos que a gente tem. Então assim, tem como dar um jeito. Então tem que ser especial.
A gente, às vezes, não gosta de sair no Dia dos Namorados. E variar também, né, Patrícia? Não ficar toda semana só em casa assistindo filme. Se Tem que der sair pra um alguém dia, ficar, outro. então deixa as crianças. Se não der, você dá um jeitinho de ficar em casa, mas ali o tempo é de vocês. E você vê, né, Patrícia, que isso que você está falando, mais uma vez, gira em torno do querer. Né? É o querer. Quem quer faz. Quem quer, exatamente, Ivan. Quem quer vai fazer. Arranja vai uma fazer. maneira. Você podia falar, mas a gente não fez porque não tem com quem deixar as crianças. Exato. Mas você pode arrumar uma maneira de ter um tempo com a sua esposa ou com seu marido dentro da sua casa. Sim. E aí eu vou usar uma frase, porque eu não usei ainda. Nem Tá, pode usar. Só que as frases aqui são minhas, hein? Olha. Não, olha, tá todo mundo pegando. Então, assim, ó, quem quer, arranja uma maneira. Quem não quer, arranja uma desculpa. É verdade. Então, a gente precisa estar sempre buscando maneiras para fortalecer o nosso casamento. Então, isso é uma tarefa diária, né? Como eu posso nutrir meu casamento, o que eu posso melhorar dentro do meu casamento. Então, é uma reflexão que a gente espera que todo mundo esteja fazendo nesse momento. Verdade. Agora eu vou falar o que não pode Isso, fazer. esse que eu Então pedi. vamos lá, vamos Tá lá. todo mundo curioso. Então, assim, o que não pode fazer? Primeiro, não pode ir com roupa de time, né? Por favor, né? Roupa O de marido time. sempre não ser faz isso, Roupa né? de estádio, né? time, não vá com estádio. camisa de time, De chinelo, de de bermuda. chinelo, pro encontro com sua esposa. Não vá, não vá. Ah, mas eu gosto muito. Tá, você usa no dia do jogo do seu time. Isso. Com a sua esposa você não usa. Outra coisa, tome seu banho. Aí você fala assim, mas como? Precisa falar isso? Talvez precise falar. Toma seu banho, vai cheiroso, arruma o cabelo, entendeu? Né? Compra uma camisa diferente, né? Diferente da branca tradicional, Sabe, a né? gente sabe, mas não tô sem dinheiro, mas tem umas lojas que não tem o preço não é tão caro, você pode ir lá comprar uma camisa bonita, entendeu? Né? Passa um perfume que ela gosta. Passa um perfume. Se ela tiver alergia, então não passa perfume. Mas assim, você tem que conhecer o seu público. Quem que é o seu público? É o seu cônjuge. Então, assim, não pode falar de problemas. O Ivan falou, não vai falar sobre as crianças, né? Então, vamos supor, você vai sair, vai ficar lá e só falando dos filhos. Não, poxa, fale de vocês, né? Que nem a gente falou sobre o equilíbrio, né? Você precisa conhecer, você precisa saber se seu marido tá feliz, se seu marido tá bem no trabalho, se tem alguma coisa que tá chateando ele demais, ou se ele tá pensando, talvez, em abandonar o trabalho e começar um projeto novo, né? Se sua esposa tá bem com ela mesma, se ela tá, talvez, entrando num processo de depressão porque aquela rotina tá sendo muito massacrante com ela, entendeu? Porque a gente percebe que, às vezes, a rotina, ela é tão Pesada. massacrante assim, o que acontece? Ela, às vezes, faz com que os dois virem sócios. Eles não são mais amantes, eles são sócios naquele microempresa que é a família. Entendeu? Sim. Então, assim, não falem de problemas, que já tinham falado, né? Tire um dia para poder fazer essa noite do casal. E eu tô estudando agora. Então, dependendo do semestre, teve um semestre que eu tinha só terça-feira. Então, a gente saía de terça-feira. E aí eu já avisava, você não arruma live, você não arruma reunião, entrevista, nada. Terça-feira nem tá livre. Esquece a É terça-feira. sagrada. É sagrado. Esse semestre eu já tô com a quinta e sexta-feira livre. Então, na sexta é o nosso dia. Então, assim, tem que ter um planejamento. Sim. Né? Sem planejamento não vá. Ah, você fala assim, mas eu só tenho dinheiro pro sorvete. Tudo bem. Né? Vão ficando ali e tal. Então, vamos supor, nós estamos aqui planejando ou pagando umas contas, então nesses meses eu vou no sorvete. Eu vou gastar com sorvete só para passear. Já sorvete, mas... Mas não significa que você não possa despender um dinheirinho a mais em algumas datas especiais. Mas eu tô sem dinheiro. Não, mas você não consegue juntar um pouquinho Não, e de pro novo, dia né, dos Patrícia? namorados? Patrícia aparece, entra um dinheirinho, daí o cara compra aquele som. Aí vai, a esposa aguenta no Ou sorvetinho então, assim, ali, né? é, Ela vai ficar chateada, lógico, né? né? Você tem que pensar nisso. Lógico, É. imagina, você não tá dando mais valor pro caldo que pra ela. Então, assim, separa um dinheirinho um pouquinho melhor pro evento dia dos especial. namorados, pro aniversário de casamento, pro aniversário dela, aniversário dele, entendeu? Então são algumas... Pô, eu falei, são só 4 datas no ano? Dá para colocar até o telefone. Vai aqui já uma dica, então, não. né? Coloca o telefone para despertar. Pra Se avisar, você tem lembrar. dificuldade de guardar De lembrar as datas, datas, né? né? Hoje em dia, com a facilidade do celular, nós Você consegue juntar. conseguimos, né? Exatamente. E até mesmo que nem ela falou assim, quem quer faz, quem quer dá desculpa. Mas eu não saio pra jantar com a minha esposa porque eu não tenho dinheiro. Mas peraí, você não pode juntar um pouquinho? Você não pode economizar ali no seu almoço para poder juntar para no final do mês você sair com ela? Então, assim, às vezes, o falta de dinheiro, às vezes é desculpa. Sim. Às vezes tudo bem, tem situações que a gente realmente está vivendo que ali tem que tomar cuidado com o dinheiro. Mas às vezes tem situações que você fala, não, vou prestar um pouquinho mais de atenção,
vou juntar um dinheiro aqui, ali, não sei o quê, quando vai no final, pô, bem, vou te levar naquele lugar legal pra gente jantar, entendeu? Ou passo o ano todo e vou fazer uma viagem com só você, sem as crianças, entendeu? Então, assim, dá para investir. E as pessoas ficam esperando sobrar. Sobrar não vai sobrar. Nunca sobra. Tem que se planejar, entende? E aqui eu vou assumir uma coisa, a Patrícia já revelou aqui um defeito meu, que eu sou mão de vaca, mas isso acaba até às vezes trazendo um benefício. Eu, por exemplo, eu tenho um vale de alimentação, para refeição. E eu percebi que esse vale é aceito em restaurantes. Então o que eu faço? Eu economizo, eu deixo de utilizar para a gente usar, nós dois, quando a gente sai. É uma maneira de gastar menos dinheiro e utilizar. Eu posso utilizar isso. E agradar ela, né? Sem dúvida. Então... E hoje é chique você levar marmita pro serviço, né? Então, porque você tá levando chique, uma né? marmita, assim, que é natural, muito né? fit, é uma né, comida mas... mais natural, mais fit, pra você emagrecer. Sim. Então hoje é chique, né? Hoje é outro negócio. Uma dica, assim, né? Eu também tô cheio das dicas hoje, né? Tem que Se dar pudesse dar nessa noite para quem está nos assistindo também, e tudo que eu falo aqui, que nós falamos aqui, é prática que nós fazemos para poder depois ministrar o curso do Fortalecer o Casamento, né? Vai sair, nessas horas do casal, só um dos dois leva o celular. Muito bom. Por quê? Eu tenho certeza, né? Quem nos assiste agora tá cansado de sair em qualquer lanchonete que você vai. Os dois estão lá, os casais. No celular. Cada um. Quer dizer, você tá ali, mas não é aquele tempo de qualidade. Você tá, mas não tá, porque cada um tá no seu mundo ali. O celular transporta a gente, né? Então, ele tá lá no celular dele e eu tô aqui. Então, assim, quem precisar falar comigo, quem ficou com os meus filhos, vai me ligar. Se eu não atender, vai ligar pra sister. É verdade. Então não tem problema nenhum. Mas qual que é a diferença? A diferença é, eu tenho certeza absoluta que eu não vou ter a coragem de ficar no celular se a outra pessoa não tá. Exato, e ela olhando pra mim. Eu vou me sentir mal com isso. Né? Então, obrigatoriamente, eu vou guardar o meu telefone, vou pegar nas mãozinhas dela aqui na mesa. Sempre, mais uma dica, hein? Daqui a pouco é o curso Fortalecer o Casamento. Não sentem de lado nas mesas. Não sentem de lado, não. Sentem de frente. Um olho ao outro. Olho, aqui, ó. Olhando nos olhos sempre, passando verdade, transmitindo aquele amor que vocês sempre tiveram. Tá aí, em algum lugar. Tá? Muitas vezes tá escondido aí, mas ele tá aí. Ele vai brotar. Esse negócio, exatamente, Senta de frente sempre aqui, pega nas mãos, expressa os sentimentos, né? Falar que você ama, falar o tanto que você admira a pessoa, não vai me deixar menos homem. Não vai tornar ela menos mulher. E para alguns pode ser difícil, né, Bruno? Porque talvez não tiveram na família o costume de falar eu te amo, mas pode desenvolver agora. Exatamente. Pode quebrar essa corrente que a gente fala, né, Ivan? É o que eu falei. Pedagogicamente, as culturas, né? Nós viemos de culturas diferentes, né? Mas vamos quebrar essa corrente. Não é porque eu vivi isso lá que eu vou ser assim agora, exatamente, né? E principalmente para quem tem filhos. Olha, não existe um reprodutor de comportamento maior do que os filhos. Poxa, o que eu quero que os meus filhos ensinem, né? Imagine eu, falando aqui agora, eu vim de um ambiente sem pai, né? Eu não tive pai. Então, assim, imagina que nós temos 2 filhos agora, fazem 8 anos agora, em dezembro o outro faz 7. E aí? Eu não tive um modelo, não tive pai. Né? Cresci num ambiente sem a figura masculina. E os filhos não vêm com manual, assim como o casamento também. Não tem o manual, mas eu quero fazer o meu melhor. Como marido, eu quero fazer o meu melhor como pai também. Né? E só esse querer já é o suficiente para que eu tente ser a melhor pessoa possível. Então, assim, não levem o telefone nessas saídas, nessas horas dos casais aí, tá? Só um leva o telefone. E sentem de frente, conversem, né? Exatamente. Namorem, relembrem quando vocês começaram a namorar, quando vocês se conheceram, tudo isso ajuda. Exatamente. Outra coisa que é legal também, a gente chegou a conversar em outro evento, a questão de fazer coisas juntos. Então, essa aí é a noite do casal, mas vamos supor, coisas pequenas e simples. Lavar a louça juntos,
fazer mercado juntos, isso faz a diferença? Então, mas sabe, é engraçado, você falou agora do mercado, eu lembrei de umas coisas que eu ia falar sobre não fazer na noite do casal. Não, isso não é noite do casal. Então, assim, mercado na noite do casal tipo não assim, pode. Gente, Comprar roupa, mercado não é sair pra noite do casal. Não é romântico escolher Não o arroz, é né? romântico. Então, vamos supor assim, eu saio com a minha esposa. A gente vai no mercado juntos, por favor, né? Mercado não é sair à noite do casal. Não é sair pra namorar. Você pode até, vamos supor, ele consegue no mercado sozinho, ela consegue, mas vocês podem junto, talvez para fazer companhia e irem conversando. Mas não é noite do casal. Não é noite do casal. Ótima lembrança. Porque senão você fala assim, eu fui no mercado ali com a minha esposa e já foi a noite do casal. Já ficamos juntos. Aí levou as crianças chorando porque queriam uma coisa e outra, né? Não foi romântico. Tipo assim, Um dos propósitos não é do casal romântico, não é é romantismo. Da né? mesma forma, né, que a gente passeia no shopping e muitas vezes, eu vi um sapato bonito, vou lá provar. Então o marido fica olhando e a esposa fica provando o sapato ou fica vendo uma roupa ali. Então também não faz parte da noite do casal experimentar a roupa e deixar o marido lá esperando, né, Patrícia? Pode ser. verdade. E também pode ser que às vezes você bem, eu queria muito ver aquele. Tá bom, então vamos. Você vai ver vamos junto, vamos Você ver. vai ver aquele negócio e tal, e depois a gente janta, né? Ok. Então tá combinado, né? Ele não vai ficar chateado, vou ficar aqui esperando e tal, né? Sim. Não, então às vezes no combinado, né, não sai caro, né? O equilíbrio, né? E é interessante, né, Ivan, pensando também nessa pergunta que você fez, né? Muitas vezes, por ser tão simples, cai em descrédito, né? É interessante porque você, como bispo da igreja, né, Ivan, entre todas as atividades que você faz, você é um bispo da igreja, né? E eu tenho certeza absoluta que quando algum casal te procura, você parte sempre do básico. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo também já ouviu isso, né? Você está orando, está lendo as escrituras, mas parece que não é isso que o casal quer ouvir. Mas é exatamente isso, as coisas simples que vão fazer a diferença. Que muitas vezes, se ela está na cozinha junto, lavando a louça, que é do almoço, deixa eu ir lá, eu posso enxugar, eu posso guardar. Olha só, tempo de qualidade, estamos juntos ali. Poxa, mas é muito rápido, mas é um tempo de qualidade. Ela está lavando, ou eu estou lavando, ela está guardando, estendendo a roupa junto, muitas vezes. Então, eu acho que a união do casal, ela se faz num todo pela soma de pequenos detalhes, exatamente. Mas muitas vezes, por ser tão simples, né? Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes a grande parte dos casais querem respostas assim, né? Mirabolantes, né? Coisas que... Mas não é. É a simplicidade. A união está na simplicidade, nessa somatória de pequenos detalhes que vai completar o relacionamento. E pode não ser fácil, né? Porque às vezes um pode chegar pro outro e falar, vou no mercado, vamos comigo? E o outro tá lá, às vezes, querendo assistir um programa, querendo descansar. E é isso que vale a pena os dois pensarem assim, o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode investir, né? Isso vai ajudar nosso casamento? Vai. Porque como você falou, se no final de semana vocês fizeram várias coisas juntos, vocês estão juntos, estão unidos. Porque não é, de repente, que um olha para o outro e acha estranho. É a falta de pequenas coisas por muito tempo anos, que vão se separando. Sim. E até uma hora que eles não acham mais propósito, não vê muito porquê tá com o outro. Quando já tem tempo juntos, já vão resolvendo, já vão se unindo, e isso vai trazendo essa, E é legal o alegria negócio juntos. Né? da coisa simples. Eu gosto muito quando eu vou fazer comida, que o Ivan, sim, de final de semana, né? Que de semana ele não tá em casa, mas de domingo, principalmente, que ele vai lá e me ajuda, assim, picar as coisas, tá? Eu vou fazer. Eu sou o cortador oficial das coisas. Não sei cozinhar. Descascar, mas sei cortar, tal. Então sempre. tudo. E ali a gente vai fazendo e vai conversando tal, e passa rapidinho, já fez o almoço. Então isso eu acho legal. E assim, coisa simples de novo. Eu dirijo, né? E assim, eu não tenho medo de andar à noite, mas o Ivan tem muito medo da noite. Então, assim, às vezes ia pegar minha mãe em algum lugar, que namorava perto, ou ia levar alguma coisa e tal. Então, assim, pra mim é normal pegar a chave e ir de carro. Ivan, não, deixa que eu vou com você. Então, assim, ele nunca deixou que eu fosse sozinha, que fosse numa farmácia, alguma coisa. Então, assim, é uma coisa simples, entendeu? Mas você vê que a pessoa tá preocupada com você, né? Sim. Então, tipo assim, minha esposa vai sair 1h da manhã, vai longe, deixa ela, né? Ela se vira. Então, assim, não custa nada, né? Você pensar um pouquinho mais, tal, né? E eu não sei se o Ivan vai tocar nesse assunto, mas
uma coisa muito legal para a gente tratar também seria as diferenças, o que cada um se sente amado. Então, assim, o Ivan tem 2 características que ele se sente mais amado. Eu tenho outras 2 características. Do amor, né? Que é a linguagem do amor. Então, assim, o que acontece? Eu gosto muito de atos de serviço. Então, vamos supor, eu tô cansada. Deixa que eu vou lá estender a sua roupa. Já ganhou. Eu já vou ficar feliz, já vou ficar feliz. Então, assim, atos de serviço, o outro, até esqueci o meu. Tem tempo de qualidade, tem palavras afirmativas. Palavra de afirmação, Não. toque físico. Não, o outro. Tá faltando um, então a gente esqueceu. Acho que é presentes, Presentes. Isso mesmo, ó. Então, assim, eu gosto muito de atos de serviço e presentes. Por isso que quando ele foi comprar a flor, ele pegou a flor, eu não gostei. Poxa vida, não foi um presente. Você comprar uma não materializou, né? Não materializou. Então, não deu. Então, eu gosto muito de presentes. Não precisa ser caro, né? Eu adoro Ferrero Rocher. Tudo bem que ele é mais caro que os outros chocolates. Já deu a deixa, hein? Mas se você comprar aquele de 3, não é tão caro. Por trás, né? Um de 3 lá pra mim, Cacau Show eu gosto. Então, assim, são coisas simples, né? Que você pode dar, não precisa ser um presente tão caro. O Ivan não, o Ivan gosta de toque físico e gosta de palavras de afirmação. Entendeu? E aí, que às vezes posso estar chateado, vou reclamar de alguma coisa dele, então eu preciso, né, me conter, falar, não. O Ivan fez tal coisa legal, preciso ir lá elogiar ele, né? Aquela coisa, né? Fazer um carinho, né? Eu já venho de família, assim, a gente não tem muita mania de abraçar, beijar, fazer carinho. Isso é minha, eu não sou assim. E eu tenho que, às vezes, me policiar. Falo, poxa, o Ivan gosta, que passa a mão no cabelo dele, né? Passa a mão no rosto dele, né? Faz carinho nele, dá um beijinho, entendeu? Então, assim, eu preciso fazer, porque é o que ele gosta. É o equilíbrio que você falou, né? É verdade. É que nem, tem serões, que a gente já foi em serões, que a esposa falou assim, eu não gosto de flor. Eu falei, como assim você não gosta de flor? Ela falou, eu não gosto de flor. A outra falou, eu detesto chocolate. Então você tem, de novo, tem que saber quem é seu público, né? Você tem que agradar conforme a pessoa gosta. E uma dica, hein? Mais uma dica, hein? Quer aprender sobre isso, né? Curso do Fortalecer o Casamento. Deixou a propaganda. Mais uma dica aqui. Depois a gente pode falar mais sobre isso, né, Ivan? Claro. Sobre o curso do Fortalecer o Casamento. Aproveita o gancho, já pode falar. Então tá pode bom, falar. Então, olha só. Quem está nos assistindo, né? Procure os líderes de suas unidades, aí na sua ala, ou mesmo na sua estaca, né? Procure o presidente do quórum, a presidente da Sociedade do Socorro, seu bispo, ou mesmo o presidente da estaca. Fala, olha, eu ouvi falar, será que aqui nós temos, ou tem como nós trazermos esse curso para cá? Parece muito legal e eu prometo, é muito diferente, é um curso muito participativo, muito dinâmico. E vocês também, de repente, é uma unidade que você sabe que tem um casal de missionários dos serviços familiares da igreja. Poxa, faça contato com esse casal. Olha, eu assisti, na noite passada, eu assisti uma live da Autossuficiência Brasil. Eu gostaria de saber mais sobre o curso do Fortalecer o Casamento. São 6 encontros esse curso. É um curso maravilhoso. Ele muda a vida das pessoas. É como eu falei, participativo, dinâmico e muito simples, né? E se quiser saber mais também, de repente, poxa, não tem um casal missionário aqui na minha unidade, eu nunca ouvi falar. Entre nas redes sociais da Autossuficiência Brasil, nós temos um canal no Facebook, no próprio YouTube também, ou mesmo no site da Autossuficiência, para que vocês possam reunir mais informações de como ter acesso. Esse curso, ele é ministrado presencialmente e muitas vezes, né, aflorou muito na pandemia a questão também do digital. Então, dependendo da sua localidade, virtualmente você consegue fazer esse curso também. Certo, Ivan? Perfeito. Então, assim, é uma dica muito importante, porque nós estamos falando de assuntos aqui que muitas vezes as pessoas que estão assistindo falam, pô, mas da onde que eles tiraram esses assuntos? É isso. Curso do Fortalecer o Casamento dos Serviços Familiares Autossuficiência Brasil. É maravilhoso e tem impactado a vida de muitos casais. E assim, a recomendação é que quem não é da igreja, quem não é membro da igreja, possa procurar uma capela perto de onde mora
e procura, pergunta para as pessoas que estão lá, eu quero saber quem é o líder, aí eles vão encaminhar para o líder, e pode perguntar para o líder, eu ouvi falar sobre esse curso do Fortalecer o Casamento, eu quero participar, e pode participar, né? E outra coisa também importantíssima é que, eu fiz uma vez, está feito, eu já sei tudo. Não, porque ali tem situações que às vezes a gente precisa mudar e a mudança pode ser um processo, um tempo. Sim. Nós já fomos alunos, já fomos professores e a gente está disposto a fazer o curso de novo. Sim. Então é extremamente importante esse curso. E a gente muda também, né? Com o passar do tempo a gente muda. Sim. Então é legal você fazer de novo, entendeu? E é interessante porque, como eu falei, como é um curso muito dinâmico, né? Muitas vezes, daquela forma que vocês participaram do curso, talvez hoje já tenha mudado. Sim, também. É verdade. Então muda sempre algum slide, alguma frase. Como eu falei, é um curso que tem apoio visual, vocês sabem disso, e nós costumamos falar. Até muitas vezes os casais que participaram do curso, lá nos primórdios, nas primeiras turmas, né, amor? Eles falam assim, poxa, será que tem uma pós-graduação? Eu quero fazer uma recuperação. Daí eu falo assim, nós vamos lançar em breve aí o Fortalecer o Casamento 2.0. Legal. Que é com novidades, que é com temas diferentes, enfim. Mas a gente percebe que deixa uma marca nos casais até hoje, nos corredores das capelas que nós frequentamos, da nossa própria aula, muitas vezes, sempre tem algum aluno, algum casal que vem e fala, olha, eu nunca esqueço. E assim, estou falando de coisa de 4 anos atrás, que nós ministramos lá a primeira turma, né? Eu não esqueço, vocês marcaram o nosso relacionamento, ou seja, então você vê que você coloca uma marca naquele relacionamento que é indelével, assim, né? Que, enfim, você ajudou realmente aquele casal. Na verdade, a gente é só um instrumento, né? Porque eles mesmos se conectaram, reconectaram ou se conectaram ali. A gente só, né? O programa, ele já é pronto. A gente precisa, a gente sabe assim que muitas vezes a esposa quer e o marido não quer, ou o marido quer, a esposa não quer. Então a gente precisa dar essa oportunidade. Então assim, eu vou fazer, entende? Mesmo que eu não tô querendo muito, mas eu vou fazer. E a gente tem sempre uma fala, né? Não as pessoas têm uma visão que, se eu fizer, vão achar que eu tô a ponto de separar, que eu tô ruim no casamento. Não é. Então assim, o que tá ruim vai ficar bom. E o que tá bom pode ficar ótimo. O que tá ótimo pode ficar excelente. Então a gente precisa querer melhorar sempre, porque é isso que Deus espera da gente, que a gente melhore, se aprimore cada vez mais, né? E crie essa conexão. Né? E outra coisa, assim, podem fazer, porque nós assistimos, o Ivan já tem 12 anos de trabalho no Serviços Familiares, e ele já deu curso algumas vezes, já participou e tal. Mas a aula que eles dão é magnífica. Eu não encontrei em nenhum outro lugar, é diferente, sabe? Além conecta o casal, é muito assim. Podem fazer. É diferente do que vocês já fizeram. Podem fazer, verdade, que é excelente. E caso algumas pessoas procurem, no YouTube da Autossuficiência, tem quando vocês fizeram, logo no começo da pandemia, vocês fizeram o curso todo online. E muitas pessoas, mas eu vou ver a gravação. Não, é participativo. Sim. Então o casal pode assistir e podem fazer as atividades junto. É extremamente... E uma coisa que é importante assim, né, Ivan? A autossuficiência, os serviços familiares da igreja é gigantesco no Brasil. Nós temos excelentes casais missionários ministrando o curso Fortalecer o Casamento por diversas unidades, destaques, unidades, alas do Brasil todo. Então nós temos grupos do WhatsApp, né? E nós recebemos as fotografias, hoje mesmo nós estávamos, assim, é impressionante o impacto, o cenário que os casais fazem, você vê que eles estão fazendo o melhor, e são coisas antes que eu realmente nunca vi, né? Questões de decoração, de surpreender mesmo o casal, de tirar o casal de casa, né? Trazer para um ambiente diferente, onde vai haver uma conexão mesmo, né? Então, assim, tem se aperfeiçoado muitos casais que ministram um curso Fortalecer o Casamento. Então, de parabéns pela criatividade e pelos excelentes cursos que tem feito pelo Brasil todo, né? Isso é muito importante falar também. E eu quero aqui trazer, ser uma testemunha, eu estava falando com um líder um dia desses, e a gente falou sobre o curso e que vocês ministraram o curso. Ele falou, olha, hoje... eu posso dizer que eu estou aqui por causa do casal que deu o curso para mim. Então, vocês estão de parabéns. Vocês têm feito um trabalho excelente e a gente recomenda para que todas as pessoas possam fazer esse curso mesmo, né? Tem algumas perguntas aqui.
Me emocionei aqui. Mas é verdade, é verdade. Excelente mesmo, trabalho excelente de vocês. Antes de passar para as perguntas, eu só gostaria de relembrar também que a gente deve buscar, para investir no casamento, a gente deve buscar boas fontes. A gente chegou a citar, a Patrícia trouxe o assunto, estava na minha mente, eu ia trazer ele, você trouxe, a questão das linguagens do amor. Então vale a pena as pessoas procurarem fortalecer o casamento, o que a gente tem de discursos, né, dentro da igreja, muitos. Mas fora também tem muitas pessoas que investem e falam sobre a importância, escrevem livros sobre a questão do relacionamento. Essa da linguagem do amor, a gente depois que descobriu achou fantástico. E é interessante porque eu percebi que ali é uma coisa que nem sempre fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você dá certo. Às vezes você vai fazer para o outro o que o outro gosta, né? Porque tem as linguagens do amor e vale a pena estudar mais sobre isso. E muitas vezes, Ivan, a rusga está exatamente nesse ponto. Porque muitas vezes você, poxa, mas eu não ouço um eu te amo, eu nunca, quando eu coloco uma roupa diferente, eu não percebo nenhum tipo de elogio, né? Ou seja, porque primeiramente precisa fazer o curso do Fortalecer o Casamento, né? Que vai ser ensinado qual é a sua linguagem do amor, né? Por exemplo, a Sister Alexandre, né, a Patrícia, a linguagem do amor dela é palavras afirmativas, né? E ela já de tantos anos que nós estamos juntos, ela sempre dá uma deixa, né? Ela coloca uma roupa e fala, amor, o que você acha dessa roupa aqui? Olha, o que você acha desse sapato aqui? Ou seja, ela, tá levantando a bola, precisa. Ela precisa ouvir, olha, você tá linda, né? Eu falei aqui no começo, ela perguntou do cabelo, eu falei, tá lindo o seu cabelo, né? Essa roupa tá super bonita em você. E a do Helder, Alexandre, qual que é? Ela pode até me elogiar. Mas para mim, não é o tanto. A minha linguagem do amor é atos de serviço, né? Ou seja, são palavras, enfim, são atos, na verdade. Por exemplo, quantas vezes eu viajava, né? Chegava em casa, ela estava lá arrumada, sempre bonita, sempre tá com as unhas bem feitas, ficava o cabelo bem arrumado, né? Preocupada. Mas para mim era... Deixa eu ver se o DVD tá no lugar da época ainda, né? Deixa eu ver se ninguém tirou o sofá do lugar, o chão tá limpo. Entende? Atos de serviço. Eu vejo no serviço o tanto que ela me ama, né? Então, ou seja, é um varal de roupa estendido, né? Imagina assim que isso me agrada, né? Eu gosto de servir. Porque para você, quando ela faz isso, ela tá agradando você, porque é uma coisa que você gosta. A mesma porque coisa a pessoa dela tirou um tempo para fazer aquilo para a pessoa. É a mesma coisa. Quando eu vejo, apesar que eu ajudo muito, eu faço muito, né? Mas, por exemplo, eu vejo ali um sofá arrumado, um chão limpo, para mim é a mesma coisa de eu ouvir a todo momento ela me dizendo, olha, eu te amo. Olha, eu já falei que eu te amo hoje, eu te amo, entende? Eu vejo nesses atos de serviço o amor que ela sente por mim. E aí eu parei, né, Ivan? Parei de perder tempo comigo ali, e aí deixei a casa organizada, porque isso valia mais, né? Então, quando ele chegava, aí ele batia o olho, tava tudo lindo, aí eu tinha ele pra mim, entendeu? Então, às vezes são pequenos detalhes. E uma coisa que vale falar sobre a linguagem do amor é que do mesmo jeito que eu entendendo a linguagem do amor, eu vou reforçar e me conectar novamente, da mesma forma que, para quem, eu vou usar o meu exemplo, eu sou palavras afirmativas. Se ele me critica, se ele me ofende com palavras, isso me machuca muito mais. Muito mais. Né? Da mesma forma que se eu deixo a mesa toda bagunçada, isso ofende ele também. Então, isso são gatilhos que, se a gente não cuidar, vão gerando conflitos e aí a desarmonia no casamento, né? É verdade. Querem aprender? Querem se divertir? Façam o curso do Fortalecer o Casamento. Olha, são 6 encontros que vocês vão, tenho certeza, vão amar. E passa, né? Muito rápido, exatamente. E a dica que eu acho que todo cônjuge deve aprender é o seguinte: qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? É isso mesmo. É verdade. E é ali onde você deve investir. É ali que você vai agradar. Não adianta agradar o outro do jeito. Se é a mesma linguagem, tudo bem. Se é a mesma linguagem, sim. Aí sim. Mas então, como eu posso agradar? Não adianta comparar também com outras pessoas. Você tá casado, eu tô casado com ela. Então eu tenho que saber como ela é, o que ela gosta, e eu agradar do jeito que ela gosta. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Vamos às perguntas então? Vamos.
Aqui temos algumas que são o seguinte. A Ruth Aguiar, de Manaus, fez a seguinte pergunta. Pode elencar 2 ou 3 fatores determinantes para fortalecer o casamento? A gente falou de vários, mas talvez vocês podem colocar os mais importantes. Quais seriam? Comunicação eu colocaria em primeiro lugar. Também. A comunicação para tudo, cabe em tudo, sabe? Aquele pretinho básico, cabe em tudo. Cabe tanto na questão financeira, na questão intimidade, tudo, cabe em tudo. Linguagem do amor. Linguagem do amor. Então, assim, na criação dos filhos, né? Então, cabe em tudo. Comunicação. Eu poderia citar aqui, Ivan, algo que eu acredito que é super importante e vai fazer muito a diferença na vida dos casais. O apego com Deus. O apego com o nosso Pai Celestial. Trevas e luz não habitam no mesmo lugar. Quando ambos têm um apego com Deus, com o Pai Celestial, quando nós estamos mais próximos de Deus, isso fortalece muito o nosso relacionamento. Porque nós comungamos da mesma fé, né? Nós estamos caminhando em direção ao mesmo propósito. Tem até um gráfico que a gente usa, que é uma pirâmide, né? Onde em uma ponta, aqui de baixo, está o marido, na outra ponta está a mulher, e aqui em cima está Deus. E uma pirâmide, quanto mais você vai subindo, ela vai se afunilando. Ou seja, marido e mulher distantes. Mas quando eu vou caminhando em direção a Deus, eu vou me aproximando de Deus, mais unidos nós vamos ficando. Então, essa é uma dica muito importante. Se apeguem a Deus, se apeguem ao nosso Pai Celestial. Maravilha. E eu vou falar também mais uma coisa, mas continuando o que você estava falando, Alexandre, eu acho muito importante essa parte, né? Como você contou da flor, vou contar, né? Eu e Ivan, cada um tem um defeito, né? Mas assim, eu sou muito sem paciência, né? Então não tenho muita paciência. O Ivan já é mais orgulhoso. E a gente percebe, às vezes, o nível, né? Que quando a gente está um pouquinho brigando a mais, como está nosso nível de espiritualidade. Então, vamos supor, se eu estou um pouquinho distante de Deus, às vezes eu estou brigando mais com ele porque eu estou sem paciência. Se ele está mais distante de Deus, ele está um pouquinho mais orgulhoso. Então, ele não aceita muitas coisas que eu falo. Então, assim, a gente vê muito esse termômetro em casa, né? Então, assim, quanto mais longe a gente está de Deus, mais os nossos defeitos, eles se sobressaem, né? Então, isso a gente aprendeu, acho que no primeiro ano de casado. Primeiro de casado a gente aprendeu. Quanto mais distante, pior ficavam as coisas. Então, eu ficava mais nervosa, porque eu não tenho muita paciência, e o Ivan ficava mais orgulhoso. E aí, quanto mais a gente começa a ficar mais manso, né? Então, isso ajudava muito. Nossa, ajudava praticamente tudo. Então, assim, isso é uma coisa que pra gente foi muito importante. E o que eu ia falar que ajuda, né, é a noite do casal. Uhum. A noite do casal. É fundamental. São 3 dicas aí, né? Exato. Muito bom. Patrícia Estevão, do Rio de Janeiro. Como equilibrar as tarefas sem cometer injustiças no casamento? Mais uma Patrícia, né? Patrícia perguntando para as Patrícias. Eu acho que parte do princípio da comunicação, né? A gente precisa... todo mundo tem habilidades e tem dificuldades. Todo ser humano é assim. Então, eu acredito que nós precisamos conversar para chegar no equilíbrio aí, como a gente pode dividir essas tarefas do dia a dia. O que olha, eu tenho mais facilidade para cuidar das finanças. Eu posso, né, eu posso ficar com isso porque eu sou mais organizado. Olha, isso aqui, nos afazeres de casa, cozinhar não é comigo, mas é que nem o Bruno. O Bruno, cozinhar não é com ele, então eu sei que não dá para exigir. Mas a questão de organização da casa, ele é perfeito. Então, eu acredito que a base, né, é a comunicação. Não vejo. Para não cometer nenhuma injustiça. Sim. Né? E, por favor, né, esse negócio que só trabalhar é do homem e só cuidar da casa, da mulher, dos filhos, isso não existe mais, né? Lógico, né? O marido é o provedor, a esposa, né? Cuida do lar e dos filhos perfeitamente. Mas assim, qual que é a necessidade naquela hora? Talvez os 2 vão trabalhar junto. Então, se os 2 vão trabalhar junto fora, os 2 vão trabalhar junto dentro de casa.
Entendeu? Então, assim, Dividir tarefas? vai dividir as tarefas. Então, assim, pô, mas eu tô te ajudando nas finanças porque nós estamos necessitando nessa época, ou dependendo do ritmo da família. Então, quando chega em casa, você vai me ajudar também a cozinhar, lavar, cuidar dos filhos, dar banho, fazer janta, passar pano no chão, porque eu também estou lá fora trabalhando junto igual você. Então, dentro de casa nós vamos ser igual. Então, assim, esse negócio, bem, mas eu cheguei do serviço, estou cansado. Isso é vou coisa ficar de aqui. homem, né? Não, isso não deve existir. Então, assim, eu vou ficar aqui sentado, você faz aí. Não. Eu falei, eu gosto que ele vá cozinhar comigo. Levanta, vai lá, ajuda, vai sair mais rápido. Sim. Sim. Né? Sim. Vocês vão jantar e às vezes você pode falar assim, ó, tá, vai tomar banho e eu posso, né, lavar a louça. Então, assim, tem que ter uma divisão, né? Tudo bem, tem coisas que às vezes eu não gosto. Olha, eu não gosto disso de jeito nenhum. Tudo bem, então tá, não precisa fazer isso, mas você me ajuda em outra coisa, né? Os filhos fizeram malcriação, o filho é seu. Não é meu, o filho é seu. Ó, seu filho tá fazendo bagunça. A gente já seu filho viu tá fazendo essa bagunça. frase. Seu filho tá fazendo bagunça, vai lá buscar. Por favor, né? O filho é dos dois. A educação tem que ser os dois que fazem. E cuidar tem que ser os dois. Entendeu? Então isso tem que ficar bem claro mesmo. Então tem que ser os dois. Eu já vi injustiça dos dois lados, né? Então a questão de, por exemplo, a gente geralmente vê mais a mulher sendo injustiçada. Na seguinte questão, os dois, como você falou, os dois trabalham fora, quando chega em casa é só a mulher que faz as coisas. Ou então, quando o homem trabalha e a mulher cuida de casa, o homem chega em casa e a mulher, assim, eu já terminei meu trabalho e o trabalho de casa não termina às 5 horas da tarde. Né? Isso é verdade. Todo mundo tem que jantar, se tem filho pequeno tem que botar para dormir e tudo mais. Então, se o homem também não ajuda, tem esse problema. Mas também, ao mesmo lado, eu já vi homens sendo injustiçados. Em que quando falam que o homem tem que ajudar, então a mulher, ela demora, é a minoria, lógico, mas ela não faz as coisas, e quando o homem chega em casa, tem tudo em casa para fazer, e como ele tem que ajudar, ele tem que fazer tudo. Então eu acho que é esse equilíbrio, esse diálogo que os dois têm que conversar e têm que falar. Super importante, porque as tarefas de casa é um trabalho, né? Então, não E sei, não terminam. não sei qual E não turno que vai terminam. ser ali, segundo turno, terceiro turno, quarto turno, mas E não termina. é um trabalho que vai Não precisar ser E a feito. trabalho de casa, eu já falei com a Patrícia, para quem trabalha no escritório, pode ter a ideia. É um trabalho que você, é como se você ficasse o dia inteiro fazendo uma planilha, e deu 5 horas da tarde e você terminou a planilha. Aí entra alguém em 5 minutos, mexe tudo naquela planilha. É arrumação de casa, é fazer comida, você demora tanto para fazer Eu detesto serviço de casa porque você faz. e nunca tá feito. Você tem um maior trabalho pra fazer. Sim. Daqui a pouco tá destruído tudo. Você fala. Pra que que ficar direitinho, Pra que teria eu que tive fechar. tanto tempo pra fazer, entendeu? Patrícia? Que nem assim, é verdade. Hoje eu trabalho. Amanhã tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Não gosto. Não É um gosto. trabalho muito ingrato. Sim. É como se terminasse E de não arrumar tem tudo. reconhecimento. Sim. Terminar de arrumar tudo, tem que fechar a casa, todo mundo sair pra deixar a casa Sim. limpa. Mas não dá, porque o pessoal mora na casa, Sim, né? sim. Ok, a última pergunta é do Danton Pereira de Aracaju. Quando o casamento está ameaçado por um fio, qual o melhor caminho a seguir? Assim, o que a gente costuma falar sempre, Ivan, sempre existe um momento de você parar para fazer uma correção de rota, né? Então, assim, eu acredito que quando existe essa conexão com Deus, você consegue detectar facilmente que alguma coisa está saindo fora do normal ali, né? Que seria para ser o ideal de um relacionamento, né? Então, assim, se existir o diálogo, fica simples, né? De você sentar e pontuar as coisas que você acredita que está saindo fora, né, do rumo, para poder, olha, vamos voltar para cá, vamos corrigir essa rota e vamos seguir aqui por esse caminho aqui, que é o caminho que nós estávamos e que por algum motivo ou que por algum deslize acabou saindo fora do que nós planejamos, né? Então, enfim, eu acho que o diálogo também acaba sendo sendo uma ótima bússola para que nós possamos corrigir sempre as rotas do casamento, né? Ivan, assim, mais uma vez eu falo, né? Queria muito que fosse tudo perfeito, né? Quando a Patrícia falou, olha, eu tenho um defeito, né? Poxa, que bom que nós temos defeito, que bom que nós muitas vezes... Eu não tenho só um. Exatamente, olha só, que ótimo, né? Um. Mas, Patrícia, isso é muito saudável e que bom que vocês discutem sobre isso. Nós ensinamos, inclusive, no curso do Fortalecer o Casamento, tem um líder da igreja disse isso, né? Quando marido ou mulher, quando um dos dois não participa da vida ali, não participa das decisões,
pode ter certeza que nesse relacionamento existe uma opressão. Então, que bom que nós temos defeito, que bom que nós somos participativos, que nós temos voz ativa também no nosso casamento, né? Porque nós não queremos ser oprimidos por ninguém, né? Então, assim, a comunicação, mais uma vez, é super importante para fazer correção de rota. Muitas vezes acontece da experiência que nós temos, né? E eu tenho certeza que você, como líder da igreja também, Ivan, já deve ter ouvido isso, né? O casal chega lá, praticamente ali nas vias, de fato, de um divórcio. Olha, eu não sei o que aconteceu, quando eu vi, já estava assim. E é exatamente isso que acontece. Né? Você vai deixando, vai fechando os olhos para a situação e vai criando um abismo que é invisível, mas que existe, que vai distanciando o casal. Quando você decide corrigir essa rota, nunca é tarde. Mas quando você decide corrigir essa rota, você vê que ele está lá numa ponta do abismo e você está aqui e aquele enorme buraco entre vocês dois. Por quê? Foram a sujeira que nós vamos varrendo para debaixo do tapete. Debaixo do tapete foi fazendo aquela montanha, né? Quanto antes, antes, mais fácil, A né? ponte, Exatamente. imagina, para construir uma ponte de 1 metro é rápido. Para construir uma ponte de 2 quilômetros, quanto tempo não leva? Exato. E É verdade. dependendo desse abismo, vai ter vai depender muito esforço do casal, né? Eu pensei no desvio da rota, né? De um avião ou de um navio. Ó o retorno, Se logo que começou a desviar, ele já volta para a rota, Beleza. Beleza. vai dar um pouquinho de trabalho. Mas lá na frente, olha o tamanho, a distância, o tempo, né? Perigo. Perfeitamente. Perigo Isso, do isso é avião. muito importante. E mais uma vez, olha, se vocês perceberem essa noite, né? Tudo que nós falamos aqui está intimamente ligado com o diálogo. O diálogo é um dos melhores companheiros, anda de mãos dadas com o nosso relacionamento. Essencial. Você precisa conversar sobre o seu relacionamento, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, sobre pontos de melhorias, sobre coisas boas que estão acontecendo e coisas ruins também. Não fechem os olhos para as coisas ruins que estão acontecendo. Corrijam essa Precisa rota. ser discutida. Exatamente. Sim. O diálogo vai resolver. Usem, mais uma vez, mais essa dica. Usem a inteligência que vocês têm para poder resolver os desafios do casamento. Só complementando, Ivan, então assim, além, né, do diálogo, que para mim é fundamental, a questão da autoanálise, porque quando a gente está por um fio, significa assim, como se fosse um caminhão de lixo, eu estou jogando a maior parte da culpa. Quando alguém se separa, ela nunca fala assim, eu me separei porque eu não sou uma boa pessoa, porque eu não, é o outro. É sempre o outro. Sempre o outro. Então, eu preciso fazer essa autoanálise. Espera aí, onde eu falhei? O que eu tô deixando de fazer para melhorar, para poder ajudar no meu relacionamento? Então, essa autoanálise é importante, porque senão eu vou ficar sempre falando, não dá, porque é assim, 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 não vai mudar, eu vou ficar aqui perdendo meu tempo, sou jovem ainda. Não, é melhor separar. Então, eu preciso ter essa autorreflexão, né? Para poder pontuar assim, puxa, ela não fez isso, mas eu também não fiz. Ela parou, ficava lá no quarto dela mexendo no celular, mas eu também ficava aqui mexendo no meu. A mesma distância que ela poderia ter saído de lá, eu poderia ter ido lá também. Então, eu preciso saber, porque os dois tiveram parcela. Quando a gente chega num divórcio, não é mais culpa de um, mais culpa de outro. Com certeza, houve parcela de culpa em ambas as partes. Isso mesmo. Poxa, Eu pessoal. também. Deixa eu- Pode, encerra aí. Eu também acho assim, que você pegando pela parte prática, acho que fazer o curso é uma excelente. Às vezes o curso fortalecer o casamento, fazer uma terapia de casal. E são coisas práticas. E às vezes, falando um pouquinho mais sobre espiritualidade, ir no templo pode ser os dois separados ou pode ser os dois De juntos. preferência. Entendeu? Porque você pode ir, talvez, para você ter uma resposta sozinho Também. e depois ir com o marido. Entendeu? Então, assim, você pode ter essas armas para poder, né? Ajudar para voltar, né? Para começar de novo a estarem bem os dois. Muito bom. E nada impede de buscar uma terapia de casal, caso, como falaram, isso está no fio, né? Eu posso, por um fio, eu posso trazer aqui, buscar conselho de outros casais, a questão da comunicação, traçar um plano juntos,
e às vezes a situação já está tão difícil que pode precisar de uma terapia de casal, né? Eu acredito assim, essas dicas de hoje foram super importantes para um relacionamento. Quisera muitos casais que se separaram participar de uma live como essa nessa noite, né? Porque realmente nós sabemos que ajuda muito os casais. Eu tenho certeza absoluta que você lutando pelo seu casamento, você fazendo de tudo para que seu casamento seja o mais saudável possível, né? Você vai servir melhor na igreja, você vai se desenvolver melhor, né? Academicamente falando, né? Então você vai vai fluir melhor as questões de estudos, né, na sua cabeça, no seu trabalho também, porque, poxa, como influencia negativamente uma briga no casamento, né? Uhum. Então, você não consegue servir direito na igreja, você tem dificuldades no seu trabalho, acaba muitas vezes levando esse mau humor, né? E sempre que quando alguém pergunta, não estou bem em casa, estou com dificuldade. Então, assim, é muito ruim vivenciar isso, né? Corrijam rapidamente essa rota. Nunca é tarde para poder fazer isso daí. Se está passando por um desafio, espera essa live acabar, senta e faça o diálogo, converse. Hoje, não deixe para amanhã. Faça isso hoje, hoje. Sempre é possível permanecer junto enfim, de alguma forma lutar por aquilo que você acredita que vale a pena. Que bom, perfeito. Pessoal, uma pena, chegamos aqui ao final da nossa conversa, acho que foi muito produtivo, inclusive as pessoas que estão assistindo a gente, depois que terminar, façam uma lista, né, a questão de conversar, mas façam uma lista dos pontos que você sentiu que deve fazer, podem assistir de novo outros dias e analisar de novo, fazer uma lista, o que você sentiu que você deve fazer, né? É muito fácil identificar como a gente falou no outro, mas avalie em você o que você pode fazer, faça lá, escreve, vai colocando, aos poucos vai mudando. Pode até falar com o seu cônjuge, olha, eu fiz aqui uma listinha, vamos assistir de novo, eu estou disposto a fazer, não importa se o casamento está muito bem, se não está bem, sempre tem espaço para melhorar. Então eu queria agradecer muito pelo Bruno, pela Patrícia, pelo Alexandre, Patrícia Tramontina. Foi uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, Ivan. Obrigado, Ivan. A gente agradece também. E obrigado também da participação das pessoas que enviaram as perguntas. E isso a gente sabe que foi muito importante. Perguntas muito, muito boas mesmo. É verdade. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui nossa Semana da Saúde Emocional. Muito obrigado a todos e até lá. Fiquem bem. Um abraço.